Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 20 de setembro, dia 263. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas. Escolha um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Peço, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo transborde os nossos corações e o torne ensinável, para que possamos receber a compreensão e as revelações do dia de hoje. Amém e amém. Antigo Testamento, Isaías 10. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei, agora serei exaltado. Vocês conceberam palha e darão à luz restolho. O sopro que sai da boca de vocês é um fogo que os há de devorar. Os povos serão queimados como se queima cal, como espinhos cortados serão jogados no fogo. Vocês que estão longe, escutem o que fiz. E vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião os pecadores estão atemorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem nos habitará com o fogo devorador? Quem nos habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e a água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O seu coração se lembrará dos terrores, dizendo: onde está, escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? E onde está aquele que contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, de uma língua estranha, que não se pode entender. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, habitarão tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas nem rebentadas, nenhuma de suas cordas. O Senhor ali nos será grandioso, fará às vezes de largos rios e canais. Nenhum barco a remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Agora suas cordas estão frouxas, não permitem firmar o mastro nem estender a vela. Então se repartirá a presa de muitos despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem. Que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo que ele produz escutem. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição, e as entregou à matança. Os mortos deles serão lançados fora, e seus cadáveres subirá no mau cheiro, aos montes se inundarão do sangue deles. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. De todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira, porque a minha espada se embriagou dos céus. Eis que, para exercer juízo, ela desce sobre Edom, e sobre o povo te destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue e engrossada da gordura, e do sangue dos cordeiros e dos bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor fará um sacrifício em Bosra.
e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens ficariam com eles e os novilhos com os touros. A terra deles ficará embriagada de sangue e o pó ficará encharcado de gordura. Porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, o fogo não se apagará nem de noite nem de dia, e a fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada, e para todo sempre ninguém passará por ela. O pelicano e o ouriço tomarão posse do lugar. A coruja e o corvo habitarão nessa terra. O Senhor estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei, os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos, e as urtigas e os cardos tomarão conta das suas fortalezas. Edom será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Os animais dos desertos se encontrarão com as hienas, e os potes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Ali a coruja fará o seu ninho, porá os seus ovos e os chocará, e na sua sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, cada um com o seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhuma estará com o seu par, sem o seu par, porque a boca do Senhor o ordenou. E o Espírito mesmo se as ajuntará, porque ele lançou as sortes a favor delas. E a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, através das gerações habitarão nela. Deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Senhor de vocês. A vingança vem e a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e o dissiparão dos ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água, onde os chacais costumavam viver. Crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por este caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados no Senhor voltarão e virão a Sião com um cântico de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei da Assíria, que estava em Laques, enviou Rabsaque com um grande exército a Jerusalém e ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior junto ao caminho do campo do lavandeiro. Quem saiu ao encontro dele foram Eliaquim, filho de Ilquias, responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, cronista. Rabsaque disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Assíria: que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão.
Assim é Faraó, rei do Egito, para todos que nele confiam. Mas se você me diz, confiamos no Senhor, nosso Deus, eu pergunto, não é aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com o meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, e se puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos membros, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? E será que você pensa que é sem consentimento do Senhor, Deus, que eu vim contra essa terra para a destruir? Foi o próprio Senhor que ordenou que eu atacasse essa terra e a destruísse. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaqué, por favor, fale com esses seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaqué lhes respondeu, você pensa que meu senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha, que junto com vocês terão de comer o seu próprio... comer seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaqué se pôs em pé e gritou em hebraico, escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. Façam as pazes comigo e se entreguem. Então, cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane, dizendo, o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarfaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses deste país, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, ficaram calados e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei. Não lhe responderam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, cronista, voltaram para junto do rei Ezequias, com a sua roupa rasgada, e lhe contaram o que Rabsaqué tinha dito. Novo Testamento, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni,
que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Salmo 64, do 1 ao 10, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz, na minha queixa, preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconda-me da conspiração dos malfeitores e do túmulo dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas para as escondidas atirarem o íntegro contra ele dissiparam repentinamente e não temem. Teimam um mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem, quem vos verá? Planejam iniquidades e dizem, o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo, mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente ficarão feridos, assim serão levados a tropeçar a própria língua. Se voltará contra eles. Todos que veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Excluiriam todos os retos de coração. Provérbios 23, 23. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Muito grata por compartilhar deste momento em Cristo. Transborde e compartilhe para os irmãos e irmãs que você se lembrou durante essa leitura. Lembre-se de se inscrever no canal para acompanhar as atualizações diárias. E tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e sua família. E até amanhã. Amém.